Oi, pessoal, que bom que você está aqui me assistindo. Muito prazer, eu sou a pastora Ana Carolina Rivelli, eu sou casada com o pastor Sérgio Oliveira e nós fazemos um trabalho aqui em Belo Horizonte com recuperação de drogas e álcool. Nesse trabalho que nós desenvolvemos aqui em Belo Horizonte, né, porque por ser capital, é um lugar que tem essa condição de situação de rua maior aqui em Minas Gerais, então a gente exerce o nosso ministério aqui na rua mesmo, em Belo Horizonte. O que nós fazemos? A gente vai até o povo em situação de rua, nós levamos um alimento, fazemos um culto na rua, e as pessoas que querem sair da situação de rua, né? E também da situação de drogas e álcool, nós ajudamos elas internando quem precisa ser internado e acompanhando quem precisa ser acompanhado. Como é que nós fazemos esse trabalho? A gente leva o alimento, as pessoas chegam para se alimentar e ali fica conversando conosco. Enquanto nós estamos servindo, nós também estamos pregando a palavra de Deus. Muitas pessoas se comovem, alguns aceitam Jesus, uns são libertos, né? Que teve gente que durante a realização do culto ou das orações foi liberto, né? Mas tem gente que tem tentado tanto tempo na droga e no álcool que é o que a palavra diz, né? Você tem que preparar uma pessoa e você não pode impor as mãos de qualquer jeito, né? Porque a pessoa é um templo, né? Vamos colocar assim, todos nós somos um templo. E o que tem dentro do nosso templo é o que nós atraímos. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós vamos atrair o Espírito e nós vamos atrair as coisas boas, as coisas do céu. Se nós não temos o Espírito Santo em nós, né? Se nós estamos no caminho do pecado, do erro, o que nós atraímos para a nossa vida são as coisas das trevas. Então, quando a gente vai fazer esse trabalho de rua, a gente tem muito cuidado com isso, porque a gente sabe que se a gente orar ali para expulsar o demônio da pessoa, o demônio vai ser expulso no nome do Senhor Jesus, né? Vai ser expulso. Só que aquele templo tá sujo ou está adornado para aquele demônio que mora que está morando na pessoa. E aí o que o demônio faz? É o que diz na palavra em Romanos, né? Ele roda pelo mundo, aí ele volta. Se ele achar a casa adornada, né? E limpa, ele habita e traz mais 7 com ele. Então, esse processo de libertação, a gente tem muito cuidado com o que a gente faz nas ruas, justamente por isso. Porque se eu não preparar a casa, é claro que a gente entende que a palavra de Deus é vinde como estais, entendeu? Mas a gente tem que ter esse cuidado e tem que ter esse discernimento. Por quê? Porque você pode estar piorando a situação daquela pessoa que você está fazendo essa oração, né? Ou às vezes aquele opróbrio é próprio que Deus está fazendo a pessoa passar. Então a gente não impõe as mãos na rua, a gente faz uma oração, né? Se a gente vê que a pessoa não está em situação de droga nem de álcool, a gente pode até fazer uma oração mais forte, mas é tudo com muito cuidado e com muito carinho que nós fazemos. Bom, falando isso, a minha parte dentro desse processo é as mulheres. E a parte do meu esposo, Sérgio, são os homens. Por que eu tô falando isso? Porque no trabalho que nós exercemos, nós percebemos, principalmente com o pessoal que está na droga e no álcool, né? Está no uso de droga e de álcool, é que o problema, às vezes, não é só ele, é familiar. É familiar, é conjugal, né? É com pai, com mãe. Então, esses trabalhos a gente faz para cuidar não só de quem a gente está tratando, mas cuidar também de quem tá lá na casa, né? Quem ficou para trás. Porque tem uma história por trás do uso da droga e do álcool. Porque isso é uma válvula de escape, né? Para todo mundo. E não quer dizer que a pessoa seja uma pessoa ruim e a pessoa for usar droga, não.
Às vezes a pessoa passa por um constrangimento, passa por uma situação familiar tão pesada que e por influências também, né? As más influências, né? Se você andar em más companhias, vão te influenciar sim, porque as más companhias elas conseguem te influenciar muito mais pro lado delas do que você pro lado do bem contra elas, né? Então o que que acontece? Esse pessoal que a gente cuida, a gente tem um cuidado muito especial com as mães, né? Com as mulheres. Por quê? Porque a maioria que a gente cuida também são pessoas simples, que não têm condição de pagar uma casa de recuperação, são pessoas que estão em situação de rua. Então, se a pessoa está em situação de rua, ela não tem dinheiro nem para comprar comida para ela, né? Então, a gente tem esse cuidado mais principalmente com as mães, porque ao contrário do que todo mundo pensa, na rua não tem só drogado, viciado, ladrão, não. Hoje em Belo Horizonte tem famílias na rua. E nós já levamos isso a conhecimento do poder público, que tem feito muita coisa. Mas a coisa mais importante que tem, parece que eles não conseguem conciliar. Porque o que acontece no Brasil hoje, e só fazendo uma partezinha, é o seguinte: se o governo é a favor do município, ok, tem tudo o município. Se o governo é contra o município, acabou. O município não recebe nada. É a lei do cão, né? No que diz em situação de governo. Então tem coisas que vêm do governo federal e governo estadual e municipal que não se cruzam, que não estão juntas, né? São políticas que poderiam ser usadas em favor principalmente dessa causa, né? Do uso de droga e álcool, de recuperação, de inclusão social dessas famílias novamente, de tudo, né? Mas que não agem em conjunto porque não são do mesmo grupo político, né? Vamos pôr assim. E infelizmente isso acontece e a gente trabalha na política também, então a gente acompanha essas coisas, né? Enfim, o trabalho que nós fazemos é o de acompanhamento. Então, quando a gente pega uma recuperação de droga ou uma recuperação de álcool, a gente acompanha a pessoa na internação e acompanha a pessoa na família, né? Principalmente na família, porque ela vai voltar para lá. Então, não adianta eu tratar a pessoa e não tratar a família, né? Não consertar o buraco, ou pelo menos tentar consertar o buraco. Quando não tem jeito de consertar com a família, a gente arruma um espaço para a pessoa, para ela se manter, se segurar, até que ela tenha condições de seguir sozinha. Mesmo assim, continuamos com o acompanhamento. Então, esse processo a gente já ajudou mais de 150 famílias, só aqui pelo Horizonte, com recurso próprio e com algumas pessoas, assim, mínimas pessoas, que sempre nos fizeram doações, né? A gente sempre pediu Pix. Tem o pessoal de padaria que fornece pães para nós levarmos, fazer os lanches para levar. Temos o pessoal de distribuidora que nos doam os refrigerantes, né? Tem pessoas que nos doam roupa, sapato, porque isso também a gente leva. E a gente precisa também, porque a pessoa que foi internar e ela está em situação de rua e a família não quer ajudar, nós que ajudamos, nós compramos as coisas para ela levar para recuperação e depois ainda ajudamos com a montagem de uma kitnet, alguma coisa para a pessoa recomeçar a vida. E daí ela segue o caminho dela, né? Ela vai começar a trabalhar e a gente só acompanha eles espiritualmente. Quando a pessoa vai para um lugar muito distante, como a gente tem muitos amigos pastores, mais de 500 pastores que são amigos nossos, a gente procura o pastor mais próximo da casa da pessoa que a gente recuperou e a gente leva ela lá, apresenta para o pastor para ele cuidar dela para nós, por estar mais próximo. Não que a gente deixe a pessoa para lá, porque a gente continua em contato com ela. Mas os pastores tenham cuidado dessas pessoas por estarem mais próximos da residência delas. E aí eles entram no reino e permanecem no reino, né? Então a gente não recupera e tchau,
fica você ir para cá e eu vou ficar para cá. Não. Bom, nessa caminhada toda, o que eu percebi? A maioria das mulheres que nós temos atendido estão em vulnerabilidade social. Mas, além de estar em vulnerabilidade social, estão em situação de abuso. Quando não é emocional, é abuso físico mesmo, né? É agressão física. Quando não é emocional, é patrimonial, né? É aquela mulher que passa por toda uma situação de abuso e não quer sair, porque também o patrimônio dela tá todo ali naquele relacionamento e tudo. E ela aceita essa situação. Pensando nisso, eu escrevi um livro chamado Libertar-se é um ato de amor, né? Foi escrito por mim, contando essas situações que foram vividas dentro do nosso ministério. Esse livro ainda vai ser lançado, ele está em processo de análise, né? Eu tenho que cadastrar tudo direitinho, mas eu já fiz esse livro, né? Na verdade não é um livro, é um e-book que eu espero que alcance bastante pessoas e principalmente ajude essas mulheres. Nesse processo todo que nós fizemos e continuamos a fazer de acompanhamento dessas pessoas, o que tem acontecido? Nós percebemos que existem algumas denominações que têm medo, né, de fazer esse tipo de trabalho, ou de ir na rua, né, ou de atender essas pessoas. Então, o que nós estamos fazendo agora? Aliás, agora não, tem 8 anos que a gente faz, mas agora parece que intensificou mais. Que é ir nas igrejas e ensinar o corpo da igreja como que vai cuidar dessas pessoas e como vai fazer o evangelismo para alcançar essas pessoas. E, entre aspas, tirar o medo, a resistência do ministério de estar atendendo isso. Por quê, gente? Porque é muito fácil você estar pregando dentro de uma igreja com a pessoa cheirosa, limpinha, arrumadinha, acabou de vir de casa, né? Ali é uma beleza. Eu quero ver sair na rua e pregar para uma pessoa que tem 7 dias que não toma banho, que tem 20 dias que não vê o que é uma outra roupa, que tá todo sujo, podre, tá com a perna podre, tá com o braço podre. E você vai chegar perto da pessoa, na hora que você chega perto da pessoa, aquele cheiro vem até você. Só que é isso que a gente tem ensinado. O amor. A gente, creiam se quiserem, a gente tem ensinado as igrejas e o próprio corpo da igreja a ter amor por essas pessoas. Porque é esse o sentido do evangelho. Foram para essas pessoas que Jesus veio. Jesus veio também. É igual a Bíblia fala, não, tudo bem, você tem o seu galardão, porque você é uma pessoa boa, você está dentro da igreja, você está obedecendo e tudo, você tem o seu galardão. Mas Deus veio para os doentes, para os enfermos. Uma pessoa que está em situação de droga e álcool, ela é uma pessoa esquecida, principalmente pela família dela. A família primeiro é esquecer, gente. A mãe não esquece, o pai não esquece. Às vezes aquilo é doloroso pro pai e pra mãe. Mas chega num ponto da droga que o pai e a mãe entrega pra Deus. E é uma das coisas que a gente ensina no ministério, é justamente isso. Nunca fale isso sobre seus filhos. Eu entreguei pra Deus, sabe por quê? Porque quando você fala assim, você entregou pra Deus, mas Deus não tá na vida da pessoa, a pessoa não está buscando Deus, Satanás fala assim, oba, então eu posso usar ele até que ele encontre Deus, né? Ou até que ele busque a Deus, eu vou usar ele, eu vou fazer o que eu quiser com ele. Por quê? Porque você entregou, você falou, né? Você pronunciou a palavra, já entreguei para Deus. Deus vai cuidar? Vai sim, mas Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Com quem não tem compromisso com ele, Deus não tem compromisso. Deus não tem.
Então, e isso é fato, gente. Isso é fato. A gente tá na rua, quando uma mãe vira e fala assim, tá, menina, eu te entreguei pra Deus e tal, você pode ver a vida da pessoa vira um inferno. E Satanás brinca e joga e coisa. Por quê? Porque quem ora é a mãe. O filho não tá orando, não tá buscando a Deus. Então como é que você quer que isso altera? Não tem como. É uma coisa que não pode ser dita. E isso a gente ensina, principalmente para o corpo da igreja e para as pessoas, para a mãe que está ali. A gente faz uma oração de quebra de maldição do pai. Fala assim, quebra a maldição que você lançou sobre seu filho, sobre sua filha. Porque não tem só homem na droga, não. Hoje tem muita mulher e elas são estupradas na rua para receber droga. Elas são estupradas porque elas estão dormindo na rua. Homens chegam em bando e estupram elas. Então, quem está na rua não tá porque quer, tá porque passou numa situação que levou ela até lá. E qual que é a função de nós cristãos? Pegar e falar assim, ó, tá vendo esse caminho aqui, ó? É por aqui que você vai andar agora. E não tem sido feito, não é todo mundo que está fazendo. Porque você só levar o alimento na rua, você não está ajudando em nada não, meu amor. Você pode estar até suprindo a falta da coisa. Mas o maior alimento que eles precisam é esse aqui, ó. A palavra de Deus. É se converter. É voltar a Jesus. E nós, cristãos, precisamos voltar a fazer as primeiras obras. Porque nós estamos preocupados muito com o templo, nós estamos preocupados muito com o que nós vamos vestir, com o que nós vamos comer. Mas e a pessoa que está dormindo no relento? E a pessoa que foi abandonada pela família, não tem para onde ir? O que você vai fazer? Depois você lê Isaías 58. O que Deus brigou com Isaías porque Israel estava fazendo? E o que Deus ensina lá em Isaías 58? Deus ensina que não é ele não quer, ele quer o jejum correto. Mas e fala também, igual é dito por Jesus no Evangelho. Porque na hora que você parar de frente para Deus, né? Você lembra dos discípulos perguntando para Jesus, mas o que eu tenho que fazer, né, para o reino, para alcançar o reino, né? O que coisa? Aí Jesus fala assim, tudo que você fizeres para um desses pequeninos é para mim que você está fazendo. Mas ele diz em relação a você cuidar, dar abrigo para quem precisa, dar uma roupa para quem precisa, dar um alimento para quem precisa. É para isso que Deus nos chamou, é para essa boa obra que o Senhor nos chamou. Então hoje eu estou aqui só apresentando um pouquinho do que nós já fazemos para você entender aonde que Deus quer chegar na sua vida. E esse perfil meu vai ser usado para isso. Nós vamos aqui cuidar das famílias, dos casais e principalmente das pessoas que precisam. Nós aprendemos uma coisa. Porque você vai falar assim, pastora, mas eu não vejo foto, não vejo publicação. Algumas a gente até publica. Mas nós aprendemos que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Então nós paramos de bater foto. Nós não temos batido foto mais. Para não expor a pessoa e para também não falar que a gente está usando disso para se promover. Então, venha comigo, ore por nós. Toda vez que você for orar, ore por mim, ore por pastor Sérgio. Acompanhe a gente nas redes sociais. Eu te agradeço muito por ter tomado esse tempinho seu só para nos apresentar para vocês. Mas da próxima vez vamos ler junto a palavra do Senhor e vamos pregar a palavra do Senhor juntos. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe você e sua família. Sejam muito abençoados por Deus. Que Deus possa ouvir todas as orações de vocês
e que juntos podemos construir o reino do Senhor, a boa nova do Senhor. Deus abençoe vocês, fiquem em paz e bom final de semana.